O Thor usa o Mjolnir, o Zeus usa o raio e o Odin usa sua lança, mas você sabe me dizer quais são as armas e os artefatos míticos que estão na Bíblia? E também os da mitologia eslava, da mitologia japonesa? Então vem comigo que eu vou te contar sobre 30 armas mais poderosas de várias mitologias no mundo. Galera, assim, eu falei 30 armas aqui, mas pode ser que seja mais ou seja menos. Eu acabei me empolgando no meio do roteiro, fui lembrando de várias e não contei. Mas fica 30 como base aí. E dito isso, não esqueça de se inscrever no canal, caso você seja novo, porque tem vídeo de mitologia, anjos e demônios toda semana. Não esqueça também de deixar o like e de compartilhar o vídeo porque me ajuda pra caramba, hein? E também comenta aí qual arma mitológica que você escolheria pra você. Vamos começar então falando sobre as mitologias que ficaram de fora do primeiro vídeo, mas depois eu vou passar novamente pelas mitologias do vídeo anterior para falar mais armas. Começando pela mitologia eslava. Não tem tantas fontes assim pra gente analisar as armas quanto, por exemplo, da mitologia romana, grega ou celta, mas existem 3 que na minha opinião ficariam entre as mais poderosas, ou 4 ou 5 dependendo do que você considera uma arma. A primeira delas tem relação com o deus do fogo, o Svarog. O Svarog, caso você não saiba, seria basicamente o Hefesto dos eslavos, só que muito mais bufado do que o Hefesto, porque o Svarog, apesar de ser um deus do fogo e das armas, ele também foi visto, pelo menos em um momento, como um deus do céu. Inclusive, o próprio Perun, que seria o deus do trovão e o principal da mitologia eslava, às vezes era chamado de Svarog. E dependendo do povo, o Svarog podia ser visto como um deus que criou o céu e que dividiu o governo dele com o próprio Perun. Ele controlava todo mundo e até as outras divindades enquanto dormia. O Svarog tinha um alicate, e não é um alicate comum, mas sim um alicate igual aqueles antigos dos ferreiros, sabe? Que ele usava, óbvio, para fazer as armaduras e as armas divinas. O Svarog, para ajudar os humanos e os seres terrestres, acabou jogando esse alicate na terra para ajudar os homens a fazer as armas. O Svarog em si era um deus muito poderoso e eu acho que esse alicate aí dele provavelmente tinha um certo poder incrível para a criação, mas não se encaixa como a arma mais poderosa da mitologia. Tem outras 2 armas ligadas a um outro deus, que é o Gerovit ou Yarovit, que é o deus da guerra, mas também o deus da fertilidade e da agricultura. E curiosamente, ele é muito comparado algumas vezes com o deus Marte de Roma. Tinha festas, comemorações para ele e tudo mais. Um dos símbolos dele era uma de suas armas, que é um escudo dourado que ficava do lado do rosto dele, na têmpora. E em um certo templo dele, onde Gerovit era retratado com 7 cabeças, e também tinha 8 espadas divinas. Cada uma das 7 cabeças de Gerovit funcionavam para mostrar que ele teria incorporado os 7 deuses do panteão de Kiev. As espadas simbolizavam a mesma coisa, entretanto, a 8ª espada simbolizava a guerra, o domínio de Gerovit, sendo uma arma muito poderosa. Entretanto, infelizmente eu não achei muitas informações sobre essa espada. Mas é claro que eu não poderia deixar de falar do principal deus dessa mitologia, que é o Perun, o deus do trovão. O Perun representa basicamente uma fusão de Zeus, Odin e Thor. Não em força, mas em conceitos, porque ele era destrutivo e pouco paciente igual o Zeus e o Thor, mas sábio, não tanto quanto, mas muito parecido com Odin. Ele aparecia como um guerreiro barbudo e musculoso que tinha um machado, que sempre voltava para a mão dele, muito parecido com o martelo de Thor e com a lança de Odin, e também montava um cavalo que soltava chamas. Entretanto, o machado em si, apesar de poderoso, não é o foco aqui, mas sim a segunda arma de Perun, que são as chamadas maçãs de ouro, que são bolas de raio que eram usadas por Perun e funcionavam como se fosse uma bomba. Quando lançadas, elas explodiam e destruíam praticamente tudo ao seu redor, sendo para mim então as armas mais poderosas da mitologia eslava. E se você quiser saber mais sobre essa mitologia, eu tenho um vídeo inteiro sobre ela aqui no canal. E junto com ele vai estar o vídeo da primeira parte de armas mitológicas e também outros vídeos que eu vou acabar citando aqui. Na mitologia japonesa, a primeira arma já aparece durante a criação, e para mim, ela já é uma das mais poderosas de todas. Se não for a mais poderosa, já que ela é primordial. Ela existe antes mesmo da própria Terra. Essa é a chamada lança mágica da criação, ou Ameno no Boku. Ela foi entregue em uma cerimônia no próprio céu dos deuses pelo deus Shinto para Izanagi, que ao recebê-la analisou e já testou ela. Mas ela foi dada para Izanagi não como uma arma comum para ser usada em batalhas, em guerras e etc. Mas sim
sim para ajudar na criação do mundo. E logo que Izanagi recebeu ela, ele já chamou a sua esposa Izanami para que seguissem para uma ponte que ligava o céu à terra, chamada Ameno no Ukihashi. Caminhando por essa ponte, o casal desceu do céu, mas ao chegar até lá embaixo só tinha água. Então Izanagi pegou a lança e tocou as águas primordiais com ela. E quando a levantou, os pingos de água que estavam na lança tocaram as águas. Então se formou toda a terra do mundo. E além dessa lança tem também a espada de Izanagi, que é mostrada pra gente na terrível história da morte de Izanami, que era a esposa dele, que eu até já contei essa história em um outro vídeo aqui do canal que não faz muito tempo, de criaturas infernais, mas eu vou resumir aqui. Basicamente, depois que Izanagi e Izanami fizeram a terra, tiveram que povoá-la. E para isso tiveram vários filhos e cada um deles representava alguma coisa na terra, como montanhas, vales, florestas e etc. Só que teve uma hora que Izanami deu à luz ao filho que representaria o fogo, o Kagutsuki. E quando ele nasceu, ele foi queimando a própria mãe. Só que assim, o Kagutsuki não tinha noção nenhuma do que estava acontecendo. Ele era uma criança naquele momento e ficou até abraçando a sua mãe, enquanto ela sentia uma dor intensa por causa do fogo e dos outros filhos que ainda nasciam. Quando ela finalmente descansou, Izanagi, que estava olhando para Kagutsuki, não acreditou no que estava acontecendo. Então ele pegou a sua espada reluzente chamada Tutsuga no Tsurugi e deu um fim em seu próprio filho. Depois disso, o Izanagi desceu ao submundo para recuperar a sua esposa, mas como ela já tinha virado um tipo de deusa do lugar e estava toda decomposta basicamente, ele acabou aceitando a morte dela e voltou para o mundo dos vivos. Nisso ele se limpou nas águas para tirar a sujeira do mundo dos mortos. E desse banho dele nasceram mais 3 deuses. Do olho esquerdo de Izanagi surgiu Amaterasu, do direito Tsukiyomi, e do nariz Susanoo, e cada um desses recebeu um domínio, o sol, a lua e os mares respectivamente. Entretanto, por causa de não ficar satisfeito em receber somente os mares, o Susanoo promete se juntar à sua mãe no submundo e é banido dos céus. E com ele leva uma katana e também um dragão negro chamado Kuranayo. E lá embaixo na terra o Susanoo fica sabendo que existia um dragão chamado Yamata no Orochi que devorava virgens. E Susanoo sabia que ele viria mais uma vez para devorar uma virgem local. Então ele prepara uma armadilha para o dragão, ele deixa uma bebida para ele e assim que o dragão chega, toma a bebida e fica bêbado. Susanoo então se aproveita e corta as cabeças do dragão e no fim abre a sua barriga e acha uma espada especial chamada Meno Murakomo no Tsurugi, a espada de 2 gumes que depois ele acaba dando para Amaterasu. No caso da mitologia egípcia, quando se trata de comparação com a mitologia nórdica, celta ou grega em armas e equipamentos, é bem diferente. Isso porque os deuses do Antigo Egito usavam armas que eram mais humanas, mais comuns. E na verdade, elas são até que pouco citadas na história. Como por exemplo, na famosa guerra entre Horus e Sete, em que os dois acabam se transformando em hipopótamos e começam uma competição para ver quem passaria mais tempo debaixo da água. E nesse momento a Isis, que é a mãe de Horus, percebendo que seu filho poderia acabar perdendo a competição, ela pega uma lança e arremessa nas costas de Sete, que é perfurado e sai correndo. Inclusive o próprio Sete, se você pesquisar o nome dele aí no Google, você pode acabar achando uma imagem dele lutando contra Apophis, ou Apep, que era a inimiga mortal do deus Ra. Uma coisa que poucos sabem é que na verdade não é o Ra que acaba lutando contra Apophis, mas o próprio Sete, e para isso ele usa uma lança, que não fica muito especificado se é uma lança especial ou não, se tem algum nome, mas fica aí a curiosidade da arma de Sete. Mais que isso, quando se trata de armas da mitologia egípcia, é muito difícil achar. Na mitologia da região da Mesopotâmia, temos por exemplo a arma de Shamash, ou Tu, que é o deus sumério ou acadiano do sol, também o deus da verdade e da justiça. Ele era irmão da famosa deusa Inanna, e filho de Nanã e Ningal. Sendo um deus do sol, obviamente que ele não ficava parado na terra, normalmente ele estava sempre viajando pelo céu com a sua carruagem. Ele saía da grande porta do Oriente e viajava até chegar na porta do Ocidente, e então se iniciava a noite. E conforme ele viajava pelo céu, muito parecido com Hélios inclusive, ele poderia ver basicamente tudo o que acontecia na terra, e assim ele julgava a ação das pessoas. E por curiosidade, o código de Hammurabi, que era de olho por olho e dente por dente, quem
teria criado foi o Shamash. E o Shamash tinha duas armas, mas na realidade está mais para artefatos do que armas. Mas de toda forma, é bem curioso saber. Ele carregava uma adaga, uma serra, que dava para ele o poder de fazer toda a justiça de forma incontornável. E de certo modo ele controlava os raios também. O Shamash podia também ter um tipo de bastão ou cetro e uma roda, que era a roda da verdade. Outra arma da mitologia é o que pertence ao deus Ninurta, que é o deus mesopotâmico da guerra, das artes da escrita e da agricultura. E como sendo um deus da guerra, o Ninurta também servia como um defensor, e não qualquer um, mas um defensor de seu povo contra as forças do caos. Apesar disso, no começo de tudo, lá na Suméria, o Ninurta não passava de um deus das plantações. Entretanto, quando a região teve que começar a se defender e formar os seus exércitos, o Ninurta passou a ter ligações fortes com a guerra, principalmente quando chegou aos assírios, um povo extremamente guerreiro e violento. Só que no caso dos assírios, o Ninurta passou a ser filho da principal divindade da Síria, o Assur. Sendo um deus protetor e da guerra, ele precisava de armas, e o Ninurta tinha várias. Ele aparecia com um capacete chifrado, arcos e flecha, uma espada com forma de foice e principalmente com a poderosa Shahur, uma massa, mas não qualquer massa, mas uma arma encantada. Ela pode voar de um lado para o outro sem que possam pará-la, e até mesmo pode conversar com quem tem ela nas mãos. E, inclusive, ela pode se transformar em um leão. Bem, sem dúvidas a Shahur se encaixa como sendo a arma mais poderosa da mitologia mesopotâmica. Entretanto, tem também as armas de Marduk, que eu sinceramente acho que são mais poderes do que armas, mas vamos considerar aqui. No caso, Marduk recebeu do ferreiro dos deuses e também de outros deuses uma armadura, um arco, flechas, uma massa, uma rede e os quatro ventos. E com isso ele matou Tiamat, o dragão primordial e a mãe dos deuses. Mas o que é mais poderoso em Marduk não são nem as armas, mas sim a Tábua do Destino escrita por Nabu. Marduk fincou ela no próprio peito e se tornou rei de todos os deuses. Se quiser saber toda a história, tem um vídeo aqui no canal também. Nas mitologias abraâmicas, que no caso seriam as mitologias ligadas ao judaísmo, cristianismo e ao islamismo, também temos alguns seres que teriam armas bem poderosas e até humanos. O primeiro desses seres não poderia ser outro senão o arcanjo Miguel, ou da maneira que os anglicanos, católicos e luteranos chamam ele, o São Miguel Arcanjo. Meio que, no caso, esse nome seria uma fusão de santo com anjo. O Miguel seria quase que a personificação da humildade perante Deus. Isso por causa do nome dele, que significa quem é como Deus. No caso de Miguel, ele é um general do exército de Deus, tanto que é ele que expulsa Satanás do céu. Impossível, quer dizer, impossível não, porque é capaz de ter alguma imagem dele sem a espada e falarem que eu tô errado, mas é muito difícil você pesquisar o nome de Miguel e ver ele sem a sua espada, que é a espada de arcanjo. E assim, eu não lembro de citações dela na Bíblia, mas como eu considerei a imagem de certos deuses aqui, nada mais justo do que eu considerar também a pintura de Miguel. E considerando que Miguel conseguiu segurar dois príncipes de uma só vez, e com príncipes eu quero dizer espíritos ou até deuses de outros povos, essa espada pouca coisa não era. E ele prosseguiu: não tenha medo, Daniel. Desde o primeiro dia em que você decidiu buscar entendimento e humilhar-se diante de seu Deus, suas palavras foram ouvidas. Eu vim em respostas a elas. Mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu durante 21 dias. Então Miguel, um dos príncipes supremos, veio em minha ajuda, pois eu fui impedido de continuar ali com os reis da Pérsia. Tem também um outro anjo que tem uma arma extremamente poderosa e, na minha opinião, até mais poderosa do que a espada de Miguel. E esse é o arcanjo Gabriel, ou também como é chamado, São Gabriel Arcanjo. Enquanto Miguel é o guerreiro de Deus, o Gabriel é o grande mensageiro de Deus. As mensagens mais importantes de Deus são passadas por Gabriel, como por exemplo o nascimento de João Batista ou o nascimento de Jesus. E também, supostamente, não é uma certeza, ele teria enterrado o corpo de Moisés. O Gabriel tem algumas funções bem bizarras também, como por exemplo o fato de ele ficar conversando com os bebês enquanto eles estão na barriga da mãe, e também anunciar o apocalipse com a sua trombeta. Tudo bem, eu sei que seria basicamente uma trombeta, mas se você tocar ela, o mundo acaba. Então é um artefato bem poderoso. E que eu me lembro, essa trombeta também não é mencionada na Bíblia, mas assim como a espada de Miguel, não é difícil você achar uma representação de Gabriel com essa trombeta. Disse então Zacarias ao anjo: como eu saberei isto? Pois eu já estou velho e minha mulher avançada em idade. Respondendo o anjo, disse-lhe: eu sou o Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas.
eis que ficarás mudo, não poderás falar até ao dia e que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo hão de cumprir. Tem também as espadas flamejantes dos querubins, que segundo a própria Bíblia, sempre ficam na guarda do jardim do Éden, desde que Adão e Eva foram expulsos de lá. E curiosamente tem um arcanjo que também usa uma espada flamejante, que é o Uriel. No caso, Uriel, apesar de não aparecer na Bíblia, parece ser quase que um consenso de que ele seria o quarto arcanjo. Agora os outros, o quinto, o sexto, o sétimo, o 10º arcanjo, ninguém sabe exatamente quem é. Mas se você pesquisar sobre arcanjos de Deus, Uriel com certeza vai aparecer do lado de Miguel, Gabriel e Rafael. Essa espada de Uriel não é qualquer coisa. Apesar de não ficar claro, ela é feita de fogo celestial, já que o nome do arcanjo significa fogo de Deus. Por causa disso, ele também é visto como um serafim ou até como um querubim, já que ele ficaria nos portões do jardim. Então disse o Senhor Deus: eis que o homem é como um de nós, sabendo o bem e o mal, ora para que não estenda sua mão e também tome da árvore da vida e coma e viva eternamente. O Senhor Deus, pois, o lançou fora do jardim do Éden, para lavrar a terra de que fora tomado, e havendo lançado fora o homem, pôs querubins ao oriente do jardim do Éden, uma espada inflamada que andava ao redor para guardar os caminhos da árvore da vida. Agora vamos falar então sobre armas e artefatos mais terrenos, que na verdade não são tão terrenos assim, mas normalmente estavam nas mãos de humanos, como é o caso do cajado de Moisés. Esse cajado, que também é chamado de cajado de Deus, aparece na Bíblia algumas vezes como sendo usado como tipo de bengala por Moisés. De acordo com o livro de Êxodo, foi usado para produzir água de uma rocha, também pode ser transformado em cobre e vice-versa, e também, é claro, foi usado para separar o Mar Vermelho. Se esse cajado de Moisés era o mesmo usado pelo seu irmão, que era o Arão, não dá para saber ao certo, mas de toda forma é um objeto bem interessante. O Senhor falou a Moisés e a Arão dizendo: quando o faraó vos falar, dizendo, fazei vós o milagre, dirás a Arão, toma a tua vara e lança diante do faraó, e se tornará uma serpente. Então Moisés e Arão foram ao faraó, e fizeram assim como o Senhor ordenara, e lançou Arão a sua vara diante do faraó, e diante de seus servos, e tornou-se uma serpente. E o faraó também chamou os sábios e encantadores, e os magos do Egito fizeram também o mesmo com os seus encantamentos, porque cada um lançou sua vara, e tornaram-se em serpentes, mas a vara de Arão tragou as varas deles. Também tem a curiosa e às vezes polêmica lança do destino, que no caso, quando Jesus estava na cruz, meio que um soldado romano que não tinha nome no momento, para saber como ele estava ali, acabou espetando ele com uma lança. Esse soldado acabou recebendo depois o nome de Longinos, que segundo alguns, ele meio que se converteu e virou depois o chamado santo São Longuinho. O trecho da lança está em João 19. Os judeus, pois, para que no sábado não ficassem os corpos na cruz, visto como era a preparação, pois era grande o dia de sábado, rogaram a Pilatos que se lhes quebrassem as pernas e fossem tirados. Foram, pois, os soldados e, na verdade, quebraram as pernas ao primeiro, que é o outro que, como ele fora crucificado. Mas, visto a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas. Contudo, um dos soldados lhe furou o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. E aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vos creais. A mitologia iorubá é um pouquinho parecida com a mitologia do Egito Antigo quando se trata de armas, porque as armas dessa mitologia, pelo menos pelo que eu entendi, não são exatamente super armas. Claro que os orixás têm poderes, mas as armas em si parecem bem comum. Tem uns 4 orixás mais ou menos que, na minha opinião, competem para ter a arma mais poderosa da mitologia. O primeiro é Oxóssi, o orixá da caça e das matas, e como um caçador, nada mais comum que ele ser conhecido pela sua habilidade com arco e flecha. Em uma história, Ziami e Oxorongá, por estarem com raiva de uma aldeia, enviam para ela um grande pássaro que se parecia com um monstro. O líder da aldeia ficou desesperado e chamou todos os melhores caçadores que ele conhecia e os guerreiros também para matar esse pássaro, mas nenhum conseguiu. Então chegou Oxóssi, que tinha apenas uma única flecha, e colocou a flecha no arco, puxou a linha e atirou, matando o pássaro em uma única tentativa. Entretanto, nesse mesmo momento, a mãe de Oxóssi tinha se resolvido com as Ziami e Oxorongá, além de que esse feito de Oxóssi está muito mais para a habilidade dele do que para o arco em si. Outro orixá que poderia também ter a arma mais poderosa é o Ogum. Afinal de contas, ele é o ferreiro dos orixás, e a arma dele seria a espada,
Quer dizer, não exatamente a espada dele, acho que estaria mais para um facão. Inclusive, o Ogum teria o primeiro facão de ferro já feito na Terra, feito por ele mesmo, que os outros orixás acabaram descobrindo enquanto eles tentavam limpar umas árvores ali em uma região. Mas como ninguém conseguia, o Ogum chegou com seu facão e limpou tudo, com uma incrível facilidade. O Xangô, como sendo o senhor do trovão, é claro que ele carrega o símbolo do trovão, que é o machado. No caso, seriam 2 machados com lâmina dupla. Mas para ser sincero, eu nunca vi esses machados fazendo algo além do normal. Normalmente até o Xangô resolve as coisas sem ele, claro, se tratando das histórias. E por último, porém não menos importante, temos o Exu, o senhor das encruzilhadas, que também é o guardião. E caso alguém passe pela sua região sem dar uma oferenda para ele, ou sendo desrespeitoso, tomará uma porretada. E eu tô falando sério, ele tem um grande porrete que foi capaz até mesmo de botar o Oxalá para dormir. Eu não sei qual dessas armas seriam mais poderosas ou se tem até mais que essas. Comentem aí qual que é a opinião de vocês. No primeiro vídeo eu citei algumas armas da mitologia grega, que foram as flechas do Cupido, o elmo de Hades, o tridente de Poseidon e o raio de Zeus. Só que faltou outras também, como por exemplo as sandálias de Hermes, que o próprio deus acabou fazendo ainda quando era criança e usou elas enquanto roubava as vacas de Apolo, para que ele conseguisse despistar as suas trilhas e até que ele andasse mais rápido. E também tem um cetro que ele carrega, que é chamado de caduceu, símbolo do comércio, e até hoje em dia você pode acabar vendo ele em certas farmácias por aí. Outro artefato grego muito poderoso e até pouco lembrado pertence a Afrodite, na história em que o Hefesto prende a Hera em um trono dourado e ocorre toda uma crise no Olimpo que é só resolvida quando o Dioniso convence Hefesto a libertar a Hera e com isso ganhar a mão de Afrodite em casamento. Quando os dois se casam, o Hefesto faz para Afrodite um cinto de joias muito bonito e mágico também, que deixa ela ainda mais bela e irresistível para os homens, sendo uma arma que, se for usada com sabedoria, é muito poderosa. E voltando para a mitologia hindu agora, temos o Narayanastra, que é uma arma do deus Vishnu, que causa uma chuva de flechas que são imparáveis, e se você tentar pará-la, o poder só aumenta. A única forma de você parar ela é se rendendo. Tuashatarastra é uma arma criada pelo Vishwakarma, que tem o poder de confundir os inimigos e fazerem que eles lutem entre si. Chandrahas é uma arma usada pelo demônio Ravana, que é uma espada simplesmente indestrutível. Kaladanda é uma enorme clava do deus Yama, o deus do submundo. Talvez uma das armas mais poderosas da mitologia, porque quando ela é usada, ela mata, ou melhor, destrói qualquer alvo, independente da proteção que o alvo tenha, sendo divino ou não. Se você assistiu o vídeo até aqui, não esqueça de deixar aquele like para saber que você gostou, não esqueça de compartilhar o vídeo também e de comentar aí qual arma mitológica você escolheria para você. Valeu, falou, tchau.